Olá, quarta-feira, 15 de abril. Em debate no Nesp Notícias de hoje, a lei que regulamenta a terceirização. Você vai saber o que pensam representantes bauruenses de segmentos interessados nessa discussão. E ainda, licitações do PAC Pavimentação são canceladas e a população de bairros que seriam contemplados sofre com a demora no asfalto. Em tempos de crise, Semana do Sebrae ajuda microempreendedores individuais a se tornarem mais competitivos. Estavam previstas para esta semana as sessões de licitação para definir a empresa que vai fazer o asfalto e construir as galerias das quadras do PAC Pavimentação, mas elas foram canceladas. Para a população dos bairros que vão ser contemplados, o atraso é um exercício de paciência. O Parque Santa Edviges fica a cerca de 4 quilômetros do centro de Bauru e é um bairro de contrastes. Apenas algumas ruas foram asfaltadas. Na região mais baixa, os moradores precisam conviver com os transtornos causados pela terra. As dificuldades são muitas, porque na época de chuva, ou agora mesmo, é a terra, né? As crianças que vão para a escola cedo, as pessoas que saem para o trabalho. Então há uma dificuldade imensa nisso daí. Então o asfalto ele vai sim, vai trazer para o bairro aqui uma melhoria, né? Uma condições melhores. Com o asfalto vem outras obras, outras casas, vem comércio, vem tudo para o bairro. Uma dessas melhorias seria a ampliação das linhas de ônibus. Os moradores já se reuniram com a Endurbe para fazer esse pedido, já que hoje o transporte não atende todo o bairro. Mas a resposta é que enquanto as ruas não forem asfaltadas, é impossível disponibilizar mais ônibus. A parte mais carente, que é essa parte de baixo, que não tem iluminação, tem muita criança, tem a escola bem no meio, fica tudo a mercê. Tem muitas mães, né, chefes de famílias, mulheres, homens também, que eles têm que descer até na Pinheiro Machado, na escuridão e ficar sem iluminação, correndo risco. Os moradores fizeram um vídeo com o celular para mostrar as condições do bairro no período noturno. É até difícil enxergar onde estão as ruas. Sair de casa só mesmo quando não há alternativa. Tem muitos alunos que vêm da escola, à noite principalmente, que correm o risco de ser assaltados, pessoas que vão trabalhar, pessoas que estão voltando do trabalho, correm esse risco. E sem contar muitos buracos que acontecem, que ocorrem no bairro, né? E muitos acidentes estão acontecendo aqui em decorrência dos buracos também, por causa da baixa iluminação. Se no período da seca a situação já é difícil, quando chove, a Shirley explica que os problemas só aumentam. Tem que lidar com o esgoto, tem que lidar com o barro, né? Inclusive nas escolas mesmo, as professoras não marcam falta, porque não tem como as crianças se deslocarem, né, das suas casas. O Santa Edviges foi um dos contemplados pelo PAC Pavimentação. Estão previstos o asfaltamento de 93 quadras e a construção de 49 galerias para águas pluviais. Se de um lado o programa traz esperança de que esses problemas acabem, de outro causa ainda mais frustração. É que a licitação para o início das obras, que seria realizada nesta semana, foi cancelada. O secretário municipal de obras explica que o Tribunal de Contas do Estado aceitou questionamentos feitos pelas empresas concorrentes e decidiu suspender os editais. Agora a prefeitura precisa esclarecer os apontamentos para lançar uma nova licitação. O jurídico da prefeitura e a Secretaria de Administração estão fazendo análise jurídica da situação. Caso tenha alguma questão técnica que envolva a execução da obra, aí esses processos vão estar voltando para a gente aqui, para mim, para a Secretaria de Obras, fazer os apontamentos. Mas pelo que deu para se perceber, é questão mais jurídica aí do que técnica em relação a projeto, mas sim a questão de pagamento e a questão de ordem de apresentação de documentação. A expectativa é de que o processo seja reaberto em 30 dias, mas o prazo para o início das obras, que estava previsto para julho, deve ser alterado. Eu entendo que pelo menos de um mês, pelo menos, a gente vai ter de atraso para providenciar essas respostas, fazer tudo que tem que ser feito. É importante frisar que depois a empresa
havendo a aprovação aí do Tribunal de Contas, ela não vai, nenhuma mais vai poder utilizar esse instrumento como recurso. Os próprios moradores disseram na reportagem que a situação só piora quando chove e tem chance de chover hoje ainda em Bauru. Veja os detalhes da previsão no mapa. Agora à tarde chove em vários pontos do estado de São Paulo, inclusive na região de Bauru. As chuvas devem diminuir amanhã, mas o tempo só volta a ficar estável mesmo na sexta-feira. Em Bauru, a chance de termos chuva hoje ainda. Para amanhã, a possibilidade é bem baixa. Agora, a umidade do ar é de 57%. Os ventos sopram a apenas 4 km por hora. Hoje, os termômetros variaram entre 19 e 30 graus. Nesta quinta, a mínima prevista é de 23 e a máxima, de novo, de 30 graus. A gente fala agora de saúde. Termina nesta sexta-feira a campanha nacional de vacinação contra o HPV. De acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, menos de 15% do público-alvo recebeu a dose em Bauru. Como o Nesp Notícias mostrou, a campanha está sendo realizada principalmente nas escolas das redes pública e privada de ensino. Devem receber a dose as meninas entre 9 e 11 anos e também jovens com até 13 anos que ainda não tenham recebido a primeira dose no ano passado. Para receber a imunização, as garotas devem apresentar um termo de autorização dos pais ou responsáveis. A vacina protege contra a infecção pelo vírus HPV, que pode causar até câncer no colo do útero. As doses também estão disponíveis nas unidades básicas de saúde aqui da cidade. Depois do intervalo, você vai ver como microempreendedores individuais têm buscado enfrentar a crise. Para ajudar, o Sebrae realiza nesta semana uma série de atividades voltadas a esse público, que busca se profissionalizar cada vez mais. É daqui a pouco, continue com a gente. Em tempos de crise, quem tem um negócio busca alternativas para se manter no mercado. Uma modalidade específica, os microempreendedores individuais ganham um reforço do Sebrae, que realiza a 7ª semana voltada a esse público. Em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o Sebrae dá orientações para quem quer sair da informalidade e também dicas de gestão nesse período de incertezas na economia. A novidade do evento neste ano é o Sebrae Móvel Beleza, um espaço dedicado a um dos setores que mais crescem em registro de microempreendedores. Palestras, orientações individuais e até a formalização do negócio. Essas são algumas das atividades da 7ª semana do microempreendedor individual. No estande montado na Praça Portugal, quem já possui uma empresa ou tem o sonho de abrir um negócio próprio pode conhecer melhor essa modalidade de registro. O microempreendedor individual é aquele que atua por conta própria e fatura no máximo R$60 mil por ano. Como benefícios, o empresário tem o registro no CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, passa a ser enquadrado na tributação do Simples e fica isento de tributos federais, como Imposto de Renda, PIS, COFINS e IPI. O empresário paga uma contribuição destinada à Previdência Social e a impostos, como o ICMS ou o ISS. Nos setores do comércio ou indústria, o valor é de R$ 40,40. Para a prestação de serviços, é de R$ 44,40. E no setor de comércio e serviços, o total chega a R$ 45,40. A Daiane é microempreendedora individual de um dos setores que mais cresce no país, o ramo da beleza. Cabeleireira há 4 anos, há 3 ela resolveu legalizar o negócio. Para ter aquela estabilidade, estar legalizado, poder abrir um lugar, ter um espaço adequado para cliente e não ter problema com o governo nem nada do tipo. Pensando nesse segmento, a Semana do Microempreendedor Individual trouxe para Bauru o Sebrae Móvel Beleza, um veículo com equipamentos comuns a salões, como cadeiras e lavatório. É uma forma de atrair ainda mais profissionais para a categoria de microempreendedor individual. Essa área que mais cresce. Mesmo em meio à crise, é uma área que você vê em franco crescimento. Então, uma área de fácil, não tem muita barreira de entrada, tem várias atividades para serem feitas, né? Desde cabeleireiro, manicure, esteticista,
Só a cidade de Bauru tem 40% dos inscritos no programa de microempreendedor individual, numa região que abrange 37 municípios. Mas o grande desafio do Sebrae é orientar esses empresários para a importância de se evitar a inadimplência. É uma preocupação que nós temos, que o microempreendedor individual, ao se inscrever, ao se formalizar, ele tenha atenção aos prazos. Então, tem uma declaração anual que ele precisa entregar até 31 de maio. Ele precisa fazer os seus pagamentos mensais daquele valor baixo, entre R$40 e R$45, todo dia 20 de cada mês. Então, a inadimplência é uma preocupação, porque inadimplente ele pode ser cassado, esse seu CNPJ, e também pagar multas. Além de capacitar os atuais e futuros empresários, outro desafio é trazer orientações sobre como enfrentar as dificuldades da crise econômica. A gente sempre orienta, primeiro, rever internamente os seus custos e despesas. Uma segunda orientação é o reposicionamento externo. No mercado em crise, eu tenho que buscar novos tipos de clientes, um novo perfil de clientes, eu tenho que rever fornecedores. Num terceiro momento, a gente orienta também para que o empresário inove cada vez mais em produto, inove cada vez mais no seu marketing, na sua forma de agir no dia a dia. E uma quarta orientação é dar uma atenção especial à sua equipe, fortalecer as suas equipes para que elas possam ser mais produtivas, atender bem o cliente. Orientações que já trazem ações práticas. A Karina é da área do vestuário e se tornou microempreendedora individual há 2 anos. Ela abriu um ponto comercial para reverter a crise nas vendas que antes fazia de porta em porta. A opção para ter a sua loja própria, sua sede própria, por que você resolveu optar por isso? Para aumentar as vendas, que estão fracas nos últimos, no último ano estava bem fraca, e também a inadimplência com o cliente. Porque quando você fica na informalidade, os clientes acabam relaxando e demoram tempos para te pagar. Você tem que ficar cobrando. Já a Daiane passou a organizar sorteios no Facebook para aumentar o número de clientes. Veio ao salão, comprou qualquer coisa, adquiriu algum serviço ou produto, entra num sorteio semanal e depois tem um sorteio mensal que é para quem gasta acima de R$80. E aí eu sempre estimulo, falo, compre um kit de shampoo, ganhe uma hidratação, porque ela vai conhecer o meu serviço e vai fidelizando comigo. A Semana do Microempreendedor Individual termina neste sábado. A tenda para atendimento ao público está instalada na Praça Portugal. Para mais informações, você pode procurar o escritório regional do Sebrae em Bauru, na Avenida Duque de Caxias, 1682, ou pelo telefone 3234 1499. Depois do intervalo, a gente fala sobre o projeto de terceirização que está em votação no Congresso. Nós ouvimos representantes de diferentes segmentos para saber se eles são favoráveis ou contrários às mudanças propostas. É daqui a pouco, voltamos já já. O projeto que regulamenta o serviço terceirizado, que está em votação no Congresso Nacional, tem dividido opiniões. Quem defende diz que ele vai facilitar a contratação de profissionais. Quem critica afirma que a lei leva a uma precarização das relações de trabalho. O texto base foi aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada. Agora estão sendo votados os destaques, que vão detalhar as condições da contratação desses profissionais. Nós separamos os principais pontos do projeto que está em votação. A principal mudança é que o projeto permite que as empresas contratem trabalhadores terceirizados para desempenhar qualquer atividade, e não apenas as atividades meio, como serviços de limpeza e segurança. Ontem foi votado que a terceirização de todas as atividades seja proibida para a administração pública. As obrigações trabalhistas desses funcionários serão de responsabilidade da terceirizada. A contratante só assume esses encargos no caso de a terceirizada não arcar com eles e for questionada na Justiça. As empresas terceirizadas só podem oferecer um tipo específico de serviço. Os terceirizados passam a ser representados pelos mesmos sindicatos dos funcionários contratados diretamente. Ex-funcionários só poderão ser recontratados como terceirizados depois de 2 anos de desligamento da empresa. O mesmo vale no caso do ex-funcionário ser sócio da empresa terceirizada.
Outras questões, como se a empresa que contrata deve recolher impostos e o FGTS por garantia, no caso de a terceirizada não pagar, e quais seriam esses impostos, ainda estão em negociação no Congresso. A lei vai passar pelo Senado e precisa depois ser sancionada pela presidente Dilma. Nós ouvimos representantes de diferentes segmentos daqui de Bauru para saber o que pensam sobre esse projeto. Como operador do direito do trabalho, eu não vejo vantagens na terceirização. Nós temos conhecimento que em todos os países em que se tentou flexibilizar demais a legislação trabalhista, não houve uma melhora do cenário econômico e houve uma piora na condição econômica dos trabalhadores. No caso em particular da terceirização, se advoga que ela vai trazer dinamismo à relação de trabalho, o que não é verdade, porque você vai precisar de pessoas preparadas para realizar o trabalho. A terceirização só vai ser válida se você tiver uma vantagem econômica. E essa vantagem econômica vai se dar sob a forma do quê? Da redução do salário, da redução de direitos, da diminuição de garantias coletivas, da precarização da qualidade do trabalho envolvido no país. Uns 20 e poucos anos atrás, a legislação passou a admitir você poder terceirizar atividades que não são fim. Por exemplo, vigilância, portaria. O que nós notamos? A desqualificação profissional, o não investimento em mão de obra, e não investimento na qualificação da mão de obra, o não investimento no cumprimento das legislações, descumprimento de toda a CLT, não honra os direitos dos trabalhadores para a redução de custo. Porque quem oferta essa mão de obra, ela tem que ofertar bem abaixo do que a empresa já tem. Olha, essa regulamentação ela vai ser favorável para os dois lados, porque ela vai normatizar o que hoje tem muita insegurança jurídica. Muitas empresas, inclusive estatais, não terceirizam partes do processo produtivo por ser impossível de ser terceirizado frente à insegurança jurídica. Então, essa regulamentação, eu não posso dizer que ela é ótima, mas ela é boa, porque está previsto o recolhimento de tributos e coisa e tal, apresentação de documentação para garantir a parte trabalhista e para a parte patronal, ela vai trazer uma segurança com relação às responsabilidades profissionais daqueles que foram contratados. Existe sim o fator necessário que é a regulamentação da matéria, porque existe uma insegurança jurídica nacional, porque são mais de 12 milhões de empregados nessa função de terceirização, seja administrativa pública, seja privada, e que há necessidade dessa regulamentação, porque esse procedimento, salvo engano, já vem de 2004. Esse é o lado favorável aos empregados. E aos empregadores, o que eles pensam? Eles visualizam uma diminuição de custo para que você tenha uma competitividade interna e externa naquele produto que ele fabrica. Então existe todo esse sopesamento, seja favorável ou contra, de ambas as partes. Eu acredito que a regulamentação ela é favorável, mas automaticamente ela vai precisar, nesses destaques que vão ser votados, um equilíbrio para não há prejuízo ou precarização da mão de obra que está entre capital e trabalho. Criaria uma responsabilidade tanto do contratado como do contratante, garantiria os encargos trabalhistas para os profissionais que estivessem nessas empresas terceirizadas, tiraria quase que na sua grande maioria as inseguranças jurídicas que nós temos hoje e principalmente daria para as estatais a possibilidade de terceirizar por curtos períodos parte de pessoas para melhorar a prestação de serviço pública que hoje é precária e que tem gente que quer inflar ainda mais essa contratação fixa e garantida de mão de obra por parte das estatais. Vai ter que ter um liame muito favorável para que isso seja declinado de uma forma a não prejudicar o trabalhador. E prejuízo de qual? Daquele sopesamento de salário. O terceirizado ganha menos e o concursado ou o principal ganha mais.
Se você equilibrar numa fiscalização esses dois lados, eu acredito que você vai ter um sucesso maior para todo mundo, seja para o empregado, seja para o empregador. Sucesso que eu quero dizer é o quê? É a motivação de mais postos de trabalho e automaticamente não haver essa precarização de você ter funcionário ganhando mais na mesma função. Então eu acredito que isso, se for delimitado, que vai ter que ter esse respeito, eu acredito que isso possa ser benéfico para ambos os lados. Não existe preconceito. Se você quiser terceirizar a minha atividade pagando a mesma coisa de salário e de reconhecimento, não tem problema, terceiriza. Se tiver uma legislação que diga o seguinte, ó, pode terceirizar todo mundo, só que tem que manter o salário, cumprir a legislação, né, idêntico. E o responsável de fazer cumprir é a empresa-mãe. Toda responsabilidade seletista recair sobre a empresa-mãe, ninguém vai querer terceirizar. Por quê? Porque daí não tem redução de custo. Algumas empresas, sim, vão se beneficiar. Normalmente aquelas que se utilizam de mão de obra de menor conhecimento técnico, em que o que vale é o braço e não a qualidade do braço. Mas veja, isso é um cenário bastante limitado para o país. Empresas com maior cenário técnico vão ter uma dificuldade maior. E mesmo essas outras empresas, essa vantagem é muito relativa, porque qualquer lei de terceirização, pela natureza jurídica que ela tem, de precarizante, ela vai trazer incertezas jurídicas. E essa incerteza jurídica, até ela se consolidar, nós vamos ter anos e anos aí de embates, de ações, de questionamentos. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.